Então, continuando então sobre os processos que devem ser considerados antes de ser enviado o molde para a fabricação, nesse padrão de cores, então, é uma das características que estão sendo atribuídas e comumente aplicadas, passando a ser comumente aplicadas nas indústrias manufatureiras de moldes, tendo em vista que se elimina, em muitos casos, todo o processo de detalhamento 2D, o que é comum ter em torno de 2 a 4 horas ou até 6 horas de detalhamento de todos os componentes de 3 dimensões, alterando-se então esse processo de detalhamento para a especificação de cores, onde o próprio programador já estará habituado com essa classificação de cores e as tolerâncias que podem ser ali atribuídas, exceto os processos de usinagem por torneamento, que em muitos casos não se tem como eliminar essas condições da classificação de cores, onde todos os eixos precisam ser cotados, tendo em vista que na maior parte dos casos ainda, algumas empresas se atribuem com a parte de programação CNC de forma manual para os eixos, e mesmo que se aplique a programação CAM para o processo de torneamento, como os processos de eixos em muitos casos exigem elevadas precisões, é comum se trabalhar então com um detalhamento adequado, especificando as tolerâncias para mais ou para menos, ou mais ou menos 5 centésimos, por exemplo. E por fim, a especificação do software Sky, aplicação da simulação de injeção, sempre que possível, se ganha uma vantagem em poder se atribuir e antes do molde entrar na máquina, já se ter a classificação de qual que será o tempo de injeção necessário para que todas as cavidades possam ser preenchidas, quais serão as regiões onde podem haver linhas de solda fria, bolhas de ar ou problemas de preenchimento, sugerindo-se então a alteração da localização do ponto de injeção, ou então, se necessário, o aumento dos canais de distribuição para que o mesmo possa fornecer o enchimento de todas as cavidades. Ok? Então essas são algumas considerações gerais. E aqui eu reforço também a classificação de uma condição das considerações de contração. Aqui a gente tem um produto específico, sem contração, ou seja, esse aqui é o produto final, é mais uma condição de reforço, né, dessa aplicação das contrações para que não ocorram erros nesse processo. Então aqui, considerando uma peça de 100 por 100 por 100, com uma aplicação de um produto que se tem uma contração de, por exemplo, 0,6. Aqui, então, seria necessário aplicar a escala desse 0,6% de forma uniforme em toda a condição do produto. O que poderia ser realizado, então, a multiplicação de 100 vezes 1,006 para a atribuição dessa escala aqui de 0,6% em todo o produto, mantendo, então, um fator de 100,6 milímetros. Aí sim, o produto que deve ser subtraído das cavidades e realizada a cavidade nessas condições, para que após a injeção e a vulcanização e resfriamento lento, a peça alcance as medidas de 100 por 100 por 100. Então é importante, em todos os casos, antes de ser enviado um molde para o processo de fabricação, a conferência se foi atribuída de forma correta, uniforme ou não uniforme, das contrações especificadas pelo produto. Então é mais uma condição que se ressalta a importância desta conferência. Aqui nós trabalhamos e apresentamos também as condições de alívios. Alguns alívios são interessantes a serem aplicados nos moldes de injeção para que a força de fechamento fique o mais próximo possível do produto. Então, é como essa região vermelha aqui é uma área de fechamento. Vamos supor, e essa área de fechamento normalmente é atribuída conforme a dimensão do produto. A gente vai verificar uma tabela mais adiante que mostra bem essa situação. Então, aqui nós temos uma área de fechamento em vermelho. Aqui, nessas regiões, são as regiões onde o molde está fechando com a cavidade superior. E aqui nós temos um alívio para que durante a força de fechamento, a força não fique sobre todas as áreas do molde, mas sim nas regiões mais próximas do produto. Então todas essas regiões aqui, vamos supor que aqui, essa região amarela aqui é a região do produto, amarela, e a região vermelha é a região de fechamento. Então vamos supor aqui que a gente tem uma região de fechamento de 50 milímetros. Então toda a força que estará sendo aplicada com a cavidade superior está na região de fechamento, fazendo com que o molde não vaze para outras regiões, tendo em vista que a força está aplicada nessa região vermelha. E todas as demais regiões do molde, que são destacadas por essas regiões cinzas aqui, elas estão com alívio de em torno de 0,5 milímetros, o que proporciona então um bom fechamento, independentemente da altura
largura e comprimento do molde que está sendo atribuído, aplicando-se esses alívios nas laterais após uma região de fechamento. Então, como eu comentei, regiões de fechamento destacando-se nesse exemplo aqui na cor vermelha. Aqui o produto não está destacado na cor branca, tendo em vista que aqui era uma apresentação de um exemplo, então o produto foi colocado ali, não teve alteração da cor. Mas aqui as regiões de produto normalmente destacadas na cor branca. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Para um comprimento máximo no produto de 350 mm, nós teríamos uma condição de fechamento recomendado para essa condição. Para um produto com 1650 mm, nós teríamos uma outra condição com essa largura de fechamento antes do alívio que deve ser atribuída. Então, conforme o tamanho do produto, maior é a área necessária para o fechamento adequado no molde. Então, aqui nós temos um cálculo que pode ser atribuído. Por exemplo, uma região de 350 mm de largura. Aqui é o que eu estou considerando com relação ao alívio. Esse alívio aqui, que pode ser de até 0,5 mm. Então, nós temos uma região aqui que destaca matriz ou cavidade superior e marcha. Vamos lá então. Aqui nós temos a região do produto, fechamento recomendado e comprimento máximo do produto. Então, para um comprimento de até, aqui nesse caso o comprimento que eu estou me referindo é com relação ao comprimento do produto. Então, a largura total do produto até 200 mm, nós teríamos uma recomendação de fechamento no eixo X de 30 mm. Essa condição aqui. 30 mm de fechamento após o produto, ou seja, destacado naquela cor vermelha. Aí sim atribuiríamos uma região de alívio aqui. Normalmente, esse alívio, que aqui eu destaco um zoom aqui, altura de 1 mm para qualquer tamanho de molde, mas em algumas ocasiões é possível trabalhar com valores menores, como por exemplo 5 décimos. E se necessário, mas para frente, após a injeção, verifica-se que essa profundidade de fechamento não está sendo suficiente para que se proporcione um fechamento ideal e recomendado na cavidade do molde, se atribui então uma altura máxima aí de 1 mm para essa condição de fechamento. Ok? Então esse alívio é um alívio muito importante e que auxilia na força de fechamento do molde, fazendo com que todas as regiões que ali estão destacadas em vermelho realmente fiquem fechadas e assegurando que o processo de injeção não irá repercutir em rebarbas após a sua vulcanização, sendo necessário então acabamento posterior no produto moldado. Voltando aqui para essa tabelinha, então a gente verifica as condições de comprimentos. Então, até 200 mm, o que não vem a esse exemplo aqui, se caberia uma distância em X aqui de 30 mm. De 200 a 500 mm, aí claro, dependendo do tamanho total do molde, aí já cabe a esse exemplo aqui, que é um produto de 350 mm de largura, nós poderíamos atribuir um fechamento de 40 mm no eixo X. De 500 a 1000 mm, um fechamento de 50 mm, mínimo, nesse caso, recomendado, e acima de 1000 mm, no mínimo 70 mm de fechamento, para que se possa obter um bom fechamento nessas regiões, com um alívio recomendado e aí proporcionando uma injeção adequada ao processo. Ok? Então, é muito importante que se verifique essas condições de fechamento durante o molde. Ok? Aí aqui nós temos mais algumas condições com relação às espessuras mínimas que devem ser atribuídas após o término do produto e também tanto na cavidade superior quanto na cavidade inferior. Então aqui eu trago aqui um outro exemplo, né, com relação a um produto de 600 mm ou até com mais de uma cavidade. Os postiços, né, devem ser utilizados postiços apenas em moldes em que a dimensão maior do produto não ultrapasse 600 mm, incluindo o número de cavidades. Então, só reforçando as condições onde que se aconselha a atribuição de insertos metálicos ou postiços para o desenvolvimento da cavidade inferior e superior. Em produtos que então aqui sejam representados acima de 600 mm, aí sim se aconselha a atribuição de insertos posicionados nas placas porta-cavidade superior e placas porta-cavidade inferior. Tendo em vista que nós temos algumas dimensões mínimas a serem respeitadas com relação à região onde termina o produto
e começa-se o alojamento desse inserto, ou então termina-se o produto e até o final da placa cavidade. Vamos verificar essas condições então. Nós temos aqui algumas características que devem ser levadas em consideração. Nós temos aqui o postiço da matriz, nessa condição, o porta-matriz, ou porta-cavidade, essa espessura aqui. Né? Essa espessura aqui é a região onde termina o inserto metálico, começa-se o alojamento e termina-se aqui a placa porta-cavidade superior. Em moldes pequenos, devemos manter essa condição de no mínimo 50 milímetros. Em moldes médios, devemos manter essa espessura para atribuição de uma boa resistência mecânica do material de até 80 milímetros. E moldes grandes, devemos apresentar uma condição de 200 milímetros. De no mínimo 200 milímetros. Ok? Então, essas condições devem ser atribuídas para que o molde possa fornecer uma boa resistência mecânica, tanto na sua placa cavidade superior quanto na sua placa cavidade inferior. Então, são valores que devem ser estimados para moldes pequenos, médios e moldes grandes. Então, mínimo 50 milímetros para moldes pequenos, mínimo 80 milímetros para moldes médios e mínimo 200 milímetros para moldes grandes. Então, aqui nós temos uma relação que se apresenta o postiço, ou macho, né, superior, o porta-macho, ou porta-cavidade, e o porta-matriz. Postiço da matriz, na verdade, que é o postiço superior. Então aqui a gente acaba apresentando aqui um exemplo de até 600 milímetros, molde com duas cavidades, ou molde com uma cavidade de até 600 milímetros. Então ressalta-se essas espessuras para manter o molde com um bom fechamento. Ainda sobre o dimensionamento de blocos, a gente pode tratar com as seguintes características. Usar um monobloco para moldes que a dimensão maior do produto ultrapasse 600 milímetros, incluindo o número de cavidades. Ou seja, monobloco, nessa região aqui vermelha, apresentando-se aqui uma característica da cavidade usinada. Monobloco do macho, duas cavidades acima de 600 milímetros e uma cavidade acima de 600 milímetros. Então, ressalta essa característica de atribuição de monoblocos faz com que o molde se obtenha um maior custo de tempos de fabricação e maior custo de material também devido às suas espessuras elevadas e a quantidade de material que precisa ser removido. Então, a atribuição de monoblocos significa se trabalhar com duas placas, onde o produto será usinado na própria placa, não se trabalhando com insertos para a especificação do produto, em si a usinagem diretamente nas placas cavidade inferior e superior, não se trabalhando com insertos. Então aqui se ressalta essa característica que está aqui na definição do slide. Usar monobloco para moldes que a dimensão maior do produto ultrapasse 600 milímetros, incluindo o número de cavidades, pode proporcionar um aumento no custo de aquisição de material, aumento no custo do processo de fabricação, tendo em vista todas as regiões que precisarão serem usinadas. E aqui a gente trata de um exemplo de fechamento de um monobloco, cavidade superior, cavidade inferior, diferentemente do exercício, do exemplo apresentado anteriormente, onde a gente tem porta-cavidades. A gente trabalha com porta-cavidade superior, porta-cavidade inferior, cavidade superior, cavidade superior, cavidade inferior. Então, essa diferença entre se trabalhar com insertos, para as regiões de porta-cavidades, e aqui trabalhando-se com moldes monoblocos, onde a dimensão do produto seja maior do que 600 milímetros e aqui a dimensão do produto não ultrapasse 600 milímetros, facilitando e baixando o custo de fabricação do molde. E aqui, nesse tipo de caso, onde se não é possível atribuir um inserto devido ao tamanho do produto, se aconselha o desenvolvimento da usinagem diretamente na placa cavidade, normalmente aumentando-se os custos de fabricação. Sobre as condições de travamento, existem várias formas de realizar o travamento do molde após o seu fechamento, trabalhando-se com regiões com pouca angulação, ou seja, de 5 a 10, até mesmo 20 graus, como mostrado nessas condições aqui, ou então com algumas torres de fixação, que a gente vai mostrar mais adiante, ou então com placas de fixação. Vamos verificar essa primeira condição que se atribui com paredes inclinadas.
O travamento do molde deve ser feito em todo contorno do produto. Então aqui a gente tem o produto destacado em amarelo, nessa condição aqui. A parede de fechamento, aqui, aqui, aqui e aqui. Macho monobloco, ou seja, todo o produto foi usinado na própria placa, a gente não trabalha com inserto aqui. E aqui representando o lado do macho. Então, o primeiro tipo de travamento que aqui deve ser apresentado. Travamento por cinta de contorno. Por que cinta de contorno? Porque todo o perfil lateral aqui está sendo travado. Exemplo utilizado apenas em monobloco. Então, essa superfície aqui terá um fechamento com a superfície superior da cavidade, tanto nas regiões laterais quanto nas regiões da base do produto. Então, o molde está travado aqui por esta condição, fazendo com que após o fechamento não exista a tendência de haver um deslocamento ali ou uma abertura do molde, porque ali o molde está travado a partir dessas paredes de contorno. Esse é o tipo mais difícil que existe no processo de fabricação para se realizar o ajuste, tendo em vista que todas essas faces laterais precisam ter o fechamento na face lateral da cavidade superior também. Então, em todas essas 4 faces do molde, é necessário que haja o fechamento na parte superior também. E isso faz com que o processo de ajuste seja mais demorado, mas é um dos processos que melhor garante o fechamento. Ou seja, se apresenta maior trabalho para realizar o fechamento do molde, em contrapartida, se garante um melhor fechamento comparado com os outros 3 tipos que aqui a gente vai apresentar. Esse é o primeiro. Normalmente você trabalha com ângulos até 20 graus nessas paredes para facilitar o fechamento. Regiões a 90 graus não é recomendado, tendo em vista que pode haver o molde pode trancar na sua abertura e também se dificulta a realização do fechamento. Então, normalmente se atribui nessas paredes aqui ângulos de 2, 5, 10, 15 até mesmo 20 graus, ou então acompanhando o próprio ângulo do produto que ali está sendo desenvolvido. Aqui nós temos a opção de travamento número 2, que são por essas ilhas aqui. Essas torres aqui, que normalmente se atribuem 4 torres. Aqui a gente tem uma torre, 2, 3, 4, nas extremidades do molde. É um processo que facilita o processo de fechamento do molde também, nos processos de ajuste, mas não é o que garante o melhor fechamento comparado com o modelo anterior, mas é um processo que é amplamente aplicado também. Tendo em vista que esse é o travamento por 4 torres. O travamento deve ser feito com 4 torres. Normalmente, usinados também na própria placa cavidade aqui do macho, e na parte superior seria um rebaixo que seria feito nessa condição. Ok? Aqui nós temos uma questão de dimensionamento, né? Para especificar qual que é a largura total que eu posso atribuir dessa região de fechamento, conforme o tamanho do produto que aqui eu tenho apresentado. Vamos a esse estudo de caso então. Primeiro, achar qual que é a maior dimensão no eixo X do produto. Então aqui nós temos uma região deste ponto aqui até este ponto aqui de 1140 milímetros, a largura total desta região. Encontrada essa maior dimensão, é comum se trabalhar para o eixo Y, ou seja, a largura que vai se trabalhar nessa condição aqui, ó, a mais, após o término do produto, para o eixo Y, nesse caso aqui, até 10% do eixo X, ou seja, 10% de 1140 seriam 114 milímetros. Então, ao término do produto nessa condição aqui, se atribuiria uma largura de fechamento de até 114 milímetros. Ou seja, a largura total aqui dessa região, nós teríamos uma condição de 114 milímetros nessa região aqui e de 114 milímetros nessa região aqui, para se obter um bom fechamento do molde. Já com relação ao eixo Z, terceiro passo, achar qual que é a altura recomendada desse ponto até esse ponto aqui. Notem que a gente tem um determinado ângulo para facilitar o fechamento. Essa distância no eixo Z ela é atribuída em 70% do valor de Y. Nesse caso, 70% de 114 encontraríamos 79,8 milímetros no eixo Z. É bem comum nas aplicações de moldes de injeção se arredondar esse valor, trabalhando-se no caso então com até 80 milímetros de profundidade no eixo Z, atribuindo-se um ângulo aqui em torno de 5 a 10 ou até mesmo 20 graus para facilitar esse fechamento com a cavidade superior. Então, nesse caso aqui, é um exemplo típico
de como escolher as regiões de fechamento do molde, partindo-se da dimensão total com relação a essa largura na diagonal, trabalhando isso aqui com relação ao eixo X. Então, desse ponto até esse aqui, 1140 milímetros, atribuindo-se 10% desse valor para o eixo Y, no caso 114 milímetros, e atribuindo-se desses 114 milímetros 70% para encontrar com relação ao eixo Z. E essa dimensão aqui, conforme foi apresentado anteriormente, vai depender do tamanho do molde e as especificações que ali foram apresentadas para moldes de pequeno, médio e grande porte. E aqui a gente fala sobre as placas de fechamento. Para que o fechamento não seja realizado diretamente na superfície da cavidade inferior ou superfície da cavidade superior, é comum se trabalhar com esses tipos de insertos, com raios nas suas extremidades ou chanfros nas suas extremidades, e no alojamento se trabalhando com raio, para facilitar o fechamento das cavidades inferior e superior. A quantidade desses insertos ela pode ser calculada ou mensurada conforme o tamanho do molde, e é muito comum se trabalhar, não é obrigatório se realizar com esses insertos de fechamento, mas se sugere a aplicação em alguns casos para facilitar o fechamento do mesmo. Vamos verificar a sua função então dessas placas de fechamento. Verificando isso aqui então a seguinte condição. É necessário inserir pastilhas no travamento lateral e no fechamento de todo o molde, tendo em vista a facilidade no ajuste e de montagem do mesmo. As plaquetas deverão ser fixadas apenas em uma das partes do molde, ou seja, lado fixo ou lado móvel. Nesse exemplo aqui, a gente traz o exemplo das pastilhas no lado fixo, né, no molde aqui que representa a característica de um retrovisor. Na imagem abaixo, nota-se que as plaquetas em vermelho, assim como eu comentei que são as regiões de fechamento, foram inseridas apenas no lado fixo, o que é o mais recomendado, ou seja, na sua parte superior. Aqui nós temos uma observação, que somente colocar pastilhas dos dois lados, caso o cliente aceite ou solicite essa condição, mas aí já complica um pouco também o sistema de fechamento, proporcionando um maior tempo de ajustes no molde que deve ser atribuído. Então aqui a gente tem o lado móvel, o lado fixo e as pastilhas de fixação. Ok? Continuando aqui então, sobre essas pastilhas. Como eu comentei anteriormente, a quantidade de pastilhas que deve ser atribuída varia de acordo com o tamanho do molde e a força de fechamento que ele vai ser atribuída. Vamos verificar esta condição então. Será necessário ter uma superfície de contato de forma que a força de fechamento absorva aproximadamente 10 kg por milímetro quadrado. Né? Então é necessário ter uma superfície de contato de forma que a força de fechamento absorva aproximadamente 10 kg por milímetro quadrado, fazendo com que a força não fique atuando sobre todo o conjunto do molde, e sim já facilitando que essa força de fechamento se atribua a esses insertos. Vamos supor o seguinte exemplo. Uma máquina injetora com 2.000 toneladas, 2.000 kg, então, dividido por 10 kg por milímetro quadrado, nós teríamos uma condição de 200.000 milímetros quadrados. Considerando uma placa de fechamento com 80 milímetros por 120, nós teríamos uma condição aqui de 9.600 milímetros quadrados. Retirando esse resultado e dividindo pelos 200.000 milímetros quadrados, nós encontramos a condição necessária de 21 peças, ou seja, 21 insertos atribuídos ao processo de fechamento, ou seja, 21 insertos necessários para a atribuição dessas condições aqui de fechamento em virtude da área de fechamento do molde. Então essa é uma fórmula que pode ser aplicada e atribuída para a verificação da condição do número de plaquetas de fechamento que podem ser atribuídas num projeto de molde, para que as cargas aplicadas fiquem de forma uniforme e não prejudicando toda a cavidade superior e inferior, fazendo com que a força não fique apenas sobre as placas da cavidade, mas sim sobre esses insertos também, fazendo com que o fechamento ele proporcione uma melhor precisão e um melhor fechamento em todo o conjunto do molde. Lembrando que essas placas não são obrigadas a serem desenvolvidas em cada molde, e sim são sugeridas. Caso seja necessária a atribuição da placa cavidade e placa cavidade superior com o seu fechamento, aí sim se pode realizar a usinagem diretamente na placa cavidade sem a necessidade dos insertos, ok?
Partindo-se então aqui de mais algumas características dessas regiões de fechamento. Abaixo, exemplos de como devem ser alocadas as pastilhas de encosto. Então, inserir chanfros na pastilha, no caso são essas condições aqui, e raios nos alojamentos para facilitar a usinagem, nessas regiões aqui. Então, se a gente observar aqui o processo de fechamento, não se tem uma complexidade de fechamento desse inserto e no porta-inserto, tendo em vista que a gente tem um chanfro aqui e um raio que faz o alívio desse fechamento. Com relação ao sistema de fixação, nós temos aqui uma recomendação para usar sempre parafuso Allen com cabeça cilíndrica, conforme a norma DIN representa aqui. Nesse caso, parafuso DIN 912 com cabeça cilíndrica sextavado interno. E o aço que pode ser atribuído nessas placas em vermelha é o aço 8620 temperado e revenido com uma dureza de 56 a 58 ROC-OC. O mesmo aço que é atribuído às colunas e buchas pode ser atribuído a essas plaquetas. E aqui nós temos então a superfície, que é a pastilha de encosto, fazendo com que o molde possa ser realizado, o processo de fechamento, de forma mais adequada. Ok? Então aqui nessa figura nós podemos observar, nessas figuras na verdade, nós podemos verificar a localização desses insertos, sendo aqui o lado fixo, superior, e as pastilhas nas laterais também auxiliando a região de fechamento nas regiões com ângulo. Então aqui mais uma imagem, pastilhas apenas no lado fixo, representando na face superior nas regiões em ângulo, que podem ser atribuídas com 5, 10, 15 até 20 graus. Lado fixo com as pastilhas, pastilhas no lado fixo e no lado móvel, na verdade sendo representado aqui na região inferior. Região inferior sendo representado na região plana. E na região superior sendo representado na região com fechamento em ângulo. Então, lado fixo e lado móvel. As duas condições sendo representadas aqui. Na verdade, lado fixo esse aqui, lado móvel esse aqui. Cavidade inferior, lado móvel, lado fixo, cavidade superior. Na cavidade superior, a pastilha sendo representada pelo lado fixo na região em rampa com 20 graus. E no lado móvel, na região da face plana aqui, sendo representado o inserto. Nesses casos aqui, apenas deve ser aplicado quando o cliente aceitar essa condição ou solicitar essa condição. Então aqui sendo representado pastilhas no lado fixo e no lado móvel. Já na figura C, temos a figura representada com as pastilhas apenas no lado móvel, sendo uma região de fechamento na parte plana e a região de fechamento na parte em ângulo para ser fixada com a parte superior do molde. Nesse caso aqui também apenas em uma região, sendo aplicada apenas no lado móvel. O mais recomendado, então, como eu comentei anteriormente, deve ser aplicada essas pastilhas ou no lado móvel ou no lado fixo, na verdade como representado na figura A, ou no lado móvel como representado na figura C. Essa figura aqui do meio apenas em condições onde o cliente solicitar esse tipo de fechamento, onde as pastilhas são aplicadas tanto no lado móvel quanto no lado fixo. Aqui nós temos uma característica também que deve ser ressaltada, onde se apresenta um exemplo de construção incorreta de pastilhas, ou seja, uma condição circular com parafuso incorreto, forma cilíndrica com parafuso de fixação no meio. Por que essa forma é uma forma incorreta? Porque existe a possibilidade desse inserto girar com o passar do tempo. E conforme esse inserto ele vai girando, isso pode proporcionar um deslocamento na sua posição ideal de fechamento. Então, sempre que possível, serem atribuídos 2 furos de fixação e de forma retangular. Aqui também se apresenta mais uma situação de forma incorreta de atribuição dessas pastilhas. Incorreto, sem alojamento da pastilha. Então, aqui nós temos uma condição que representa bem, mesmo que você possa atribuir 2 parafusos, você não tem um alojamento deste inserto na placa cavidade. Então, isso aqui é uma forma incorreta de ser atribuída, porque você não tem um alojamento específico do inserto. Mesmo que atribuindo-se 2 parafusos não é recomendado, o recomendado é ter esse alívio na própria placa, ou placa móvel ou placa fixa. E também com insertos de região
com superfície circular não é recomendado, tendo em vista, aqui nesse caso, além de não ter o rebaixo, está propício esse inserto a girar conforme o passar do tempo. E isso pode provocar um deslocamento da sua posição original e também deslocamento na sua posição de fechamento, o que com o passar do tempo pode repercutir em peças injetadas com aumento de rebarbas nas suas superfícies laterais de fechamento. Ok? Então, destaca-se então essas condições de placas de fechamento para auxiliar o fechamento do molde, sendo na sua forma retangular com 2 parafusos de cabeça cilíndrica sextavado interno, com características de M6, M8 ou M10, M6 sendo o mínimo e acima já é o aceitável, e também sendo considerado na sua posição ou na placa móvel ou na placa fixa. Ok? Então essas são algumas características de placas de fechamento. Aqui tem mais uma consideração, onde em alguns casos se atribui essas estrias em círculos, com o diâmetro de 3 mm, ou seja, o diâmetro dessa seção de 3 mm, onde se apresenta as seguintes características, em que as pastilhas, que são alojadas em regiões de fechamento em ângulo, devem ser estriadas conforme a imagem aqui apresentada, somente com o fechamento comercial. Essas estrias auxiliam no processo de lubrificação do molde com o passar do tempo, sendo que as suas seções têm 3 mm de diâmetro no mínimo e que se apresentam como uma solução também nas suas regiões de fechamento em ângulo, que facilitam o seu processo de lubrificação. Então, em alguns casos, essas placas de fechamento são usinadas esses perfis, essas estrias circulares com diâmetro de 3 mm na sua seção e, dependendo do tamanho da plaqueta, esses diâmetros podem variar. Não, é claro, passando sobre o centro da furação de fixação, sempre procurando separar a posição do furo aqui de fixação do início dessa seção circular. Ok? Continuando então. Aqui nós trabalhamos com uma consideração específica da reologia de sistemas CAE, onde se atribui a engenharia auxiliada por computador para fazer as análises de injeção que nós estamos comentando no decorrer das aulas, sobre o que pode ser mensurado nesse sistema de engenharia auxiliada por computador a partir do modelamento de elementos finitos e de simulação de injeção. Vamos a essa definição dessa reologia então, que pode ser atribuída, que facilita no desenvolvimento dos moldes de injeção, verificando-se a primeira condição, como reologia aplicada-se a sistemas CAE, que é a ciência que estuda o fluxo e as deformações da matéria-prima. Ela analisa as respostas às deformações do material, ou seja, após o processo de injeção, as condições de empenamento do produto que ele foi injetado, de um material provocados por aplicação de uma tensão. Verificando-se então os seguintes objetivos que se pretende alcançar, como por exemplo o objetivo número 1, os objetivos de uma análise reológica. A peça enche, ou seja, trabalhando-se com o diâmetro do canal de injeção, por exemplo, de 6 mm para uma cavidade, aplicando-se o sistema de injeção em leque, com todos os sistemas de refrigeração em água que ali foram atribuídos, com os canais de diâmetro de 10, 12, 15 mm de diâmetro para refrigeração, partindo-se do início, do ponto final do produto, até o início do sistema de refrigeração, contornando todo o produto da peça. Vai ser possível realizar o enchimento de todo o conjunto? Essa é uma das primeiras respostas que se deve obter com o processo de simulação de injeção CAE. A segunda questão que pode ser atribuída: qual matéria-prima a ser utilizada? Esses softwares apresentam diversos tipos de fabricantes para realizar a simulação de injeção. Como por exemplo no MoldFlow se trabalha com, além dos tipos de fabricantes, os tipos de materiais específicos, como polipropileno, polietileno, PA, ABS, materiais de injeção que proporcionam não só material plástico, mas também com uma porcentagem de borracha, como 3%, 15% de borracha. Então você pode verificar o tipo de material que está sendo atribuído nessa simulação de injeção. Em alguns casos específicos, como por exemplo empresas de grande porte, que tem um material específico para a injeção de uma conexão, por exemplo, uma conexão atribuída na área de construção civil, onde se deseja realizar a simulação de injeção para aquele tipo de peça e o software não apresenta o material específico para aquele produto. É comum haver parcerias entre empresas de grande porte e a empresa fabricante do software CAE, onde se desenvolve um algoritmo matemático
para que se possa realizar a simulação desse produto específico, dessa empresa, atribuindo-se um software CAE, onde você pode obter um resultado mais preciso, trabalhando-se com um algoritmo matemático, com as condições específicas das propriedades plásticas do material, como o índice de fluidez do material que ele se pretende injetar. Então, caso o produto que se pretende fazer a simulação não tenha no software que ali foi atribuído ou que está sendo utilizado, é comum também fazer essas parcerias entre empresas que se pretende realizar o processo produtivo e a empresa fornecedora do software, que se desenvolva um algoritmo matemático do material específico que se pretende injetar. Muito comum esse tipo de situação em desenvolvimento de novos produtos, como comentei anteriormente, em conexões atribuídas ao processo de construção civil. Uma terceira característica que pode ser observada é com relação a qual a condição ótima de processamento, ou seja, qual que é a temperatura ideal para o início, a temperatura inicial do molde ou a temperatura final após o processo de injeção. Questão número 4, com relação a esse processo de simulação de injeção. Onde pode ser localizado o gate, ou seja, a região de ataque do molde de injeção? Qual é o melhor sistema de ataque que pode ser atribuído dentre todos que nós já verificamos? É interessante fazer a aplicação de sistema em gate com uma injeção submarino. É interessante replicar essa condição da simulação de injeção com um ataque por leque ou por uma condição por aba ou por filme ou de forma capilar em produtos cilíndricos e assim por diante. Então, todas essas condições podem ser simuladas dentro de uma plataforma CAE, onde que se sugere que todo o conjunto do molde possa ser atribuído na simulação de injeção ou, de preferência, a distribuição apenas das cavidades modeladas, com os canais de alimentação modelados e também os canais de ataque, tendo em vista que se reduz o tempo de simulação de injeção quando você envia todo o arquivo da placa cavidade ou então quando você envia apenas o produto para o software CAE, juntamente com os canais de alimentação, né, o sistema de distribuição das cavidades, para que aí sim, no software CAE, você consiga desenvolver os demais componentes dos sistemas de refrigeração e aplicação da simulação somente no produto, descartando as condições restantes do molde que não vem ao caso a simulação de injeção, como por exemplo, posicionamento das colunas, buchas e sistemas de fixação ou travamento. Então você faz a simulação apenas do produto, assim como eu vou mostrar a vocês em algumas imagens posteriores. Ok? Então, a região 5, pergunta 4, onde podem ser localizadas as regiões do gate. Questão 5, quantos gates podem ser atribuídos para fazer a injeção da peça quando a peça for muito grande, onde uma condição só não é aceitável. Pergunta número 6, onde estarão as linhas de solda fria, que nós vamos verificar mais adiante o que são essas condições. Pergunta número 7, existe aprisionamento do ar? Ou seja, podem haver bolhas de ar na peça a partir dessa simulação de injeção? Vou mostrar mais adiante também algumas imagens que representam essa condição de como o software representa esse aprisionamento de ar. Questão 8. Qual deve ser a espessura da peça? Ou seja, qual é a espessura máxima da peça para realizar a injeção? A partir dessa informação é possível verificar o fluxo da peça está bem balanceado para que todas as peças sejam injetadas ao mesmo tempo. Questão número 10. As nervuras estão muito finas para encher, ou seja, as nervuras do produto que normalmente fazem detalhes de engate de produtos a serem encaixados são muito finos, ou seja, o material irá injetar essas condições onde representam paredes de até 5 décimos, 3 décimos. Esse tipo de situação, a reologia de simulações CAE podem trazer esses resultados. Além desses, outros ainda como eu vou representar agora. A questão número 11. As nervuras estão muito espessas, ou seja, essa espessura está muito elevada e o tempo de injeção não vai ser suficiente para que sejam injetadas essas condições de espessuras muito espessas. Esses, claro, destacando sempre os objetivos de uma análise reológica. E questão número 12. A peça poderá ser adequadamente recalcada, ou seja, qual que é o tempo de recalque que pode ser atribuído no processo de injeção para que a peça possa fornecer o seu enchimento total. Como está o tensionamento do produto? A pressão de injeção será suficiente para que todas as componentes sejam injetados?
Questão 15. Os canais estão de forma balanceada, aquilo que foi comentado na aula sobre distribuição de cavidades. Se você, dependendo do layout que você pode atribuir, você pode fazer o sistema de injeção de forma balanceada a partir dos canais de alimentação, trabalhando-se com o canal principal com um determinado diâmetro e os canais secundários trabalhando-se com diâmetros diferentes. O que é melhor para o processo de injeção, dependendo do layout que você está atribuindo? Trabalhar com canais secundários com diâmetros maiores, no caso de um canal circular, ou diâmetros menores nos canais secundários. Se você for trabalhar com uma família de peças, onde existem dimensões diferentes, de alturas diferentes, de espessuras diferentes, trabalhando-se com o canal principal, com 8 mm, e trabalhando-se com canais secundários, quais são esses diâmetros que você pode atribuir para que todos os componentes sejam injetados ao mesmo tempo? Essa é uma das principais características de softwares de simulação, onde se obtém o interesse de verificar a questão adequada de balanceamento do molde, para que componentes de uma mesma família sejam injetados ao mesmo tempo, sem a necessidade de realizar retrabalhos no molde de injeção, trabalhando-se com essas correções em processos de usinagem, para que o molde possa voltar para a máquina e testar novamente. Ou seja, você trabalha com manufatura digital, testando o molde antes dele ir para a máquina. Essa é a principal característica da simulação de injeção. É você saber o que vai acontecer no processo de injeção antes mesmo do molde ter sido fabricado. Essa é uma das etapas da cadeia de manufatura, onde que se trabalha com CAD, com desenho auxiliado por computador, integrado ao sistema CAE de engenharia auxiliada por computador. Obtendo esses resultados de simulação de injeção, volta-se para o processo de modelamento CAD para a continuidade do projeto do molde e aí sim ser enviado para o processo de fabricação CAM, onde se atribui a manufatura auxiliada por computador para o fresamento das cavidades, cavidade superior e inferior, fazendo essa programação de usinagem, enviando os processos para a máquina CNC e depois enviando os processos para uma máquina de inspeção dimensional, auxiliada por computador também, onde você pode especificar as regiões onde o produto pode ser dimensionado e a máquina dividir por coordenadas faz essa varredura. Então essa integração com a manufatura digital dentro do desenvolvimento de um projeto do molde é de extrema importância para essa atribuição do desenvolvimento do molde de forma adequada. Nem sempre é possível trabalhar com toda essa cadeia de manufatura, essas etapas de manufatura no desenvolvimento do molde, tendo em vista os prazos curtos para serem entregues, mas sempre que possível possibilita o desenvolvimento do molde de forma adequada. Então essa condição de verificar o balanceamento do molde auxilia bastante nessa condição de simulação de injeção. Questão número 17. O volume dos canais pode ser menor. O volume dos canais pode ser menor, fazendo com que se tenha uma menor perda de material após o processo de injeção. Ou seja, trabalhar com diâmetros secundários menores para se ter uma menor perda de material é super interessante de ser verificado nessa simulação CAE. Pergunta de número 18. O gate está com a dimensão correta? Ou seja, o sistema de ataque é o suficiente para que todo o produto seja injetado. A refrigeração está uniforme, é possível verificar também nessas simulações as condições dos canais de refrigeração, trabalhando-se com diâmetros diferentes e alturas diferentes a partir do produto ou sistemas de refrigeração diferentes, para verificar também as condições após a injeção, verificando se a peça sofrerá um empenamento ou não. E questão número 20, que deve ser respondida com essa análise reológica, é se a peça empena dentro das tolerâncias, ou seja, se você tem uma superfície, após esse processo de refrigeração, o empenamento que vai ser fornecido na peça estará dentro das tolerâncias aceitas no produto ou não. Se não estiverem, será necessário verificar ou rever as condições de refrigeração do molde. Então essas são algumas perguntas que devem ser realizadas com relação à parte de simulação de injeção. Nesse caso, nós finalizamos aqui então os critérios do módulo 4, verificando-se essas condições da importância da seleção adequada da máquina injetora e também das condições das linhas de fechamento do molde, superfície de fechamento, as condições que devem ser atribuídas às distâncias mínimas com relação à placa cavidade inferior, distâncias mínimas com relação às regiões de fechamento, o cálculo que pode ser atribuído para o dimensionamento adequado da força de fechamento sobre a área do produto projetada e também a importância da aplicação de sistemas CAE de simulação de injeção para que se tenha uma injeção adequada no processo produtivo. E
desse modo, nós finalizamos o módulo 4 e iniciaremos então, a partir de agora, as características do módulo 5 que exemplifica as condições de simulação de injeção e também falando um pouco sobre as condições de uma matriz de estampo, ou seja, quais são as condições que devem ser relacionadas ao processo de estampagem, seja ele no material polimérico, seja ele numa matriz de estampo para superfícies injetadas planas. Em muitos casos, onde se deseja obter peças planas com espessuras baixas, é comum se haver a injeção de placas com determinado comprimento em XY e também com uma determinada espessura, e com esses materiais é possível realizar o processo de estampagem, fazendo com que você tenha um produto de forma geométrica plana, com diferentes tipos de layouts, é claro, obtido pelo processo de estampagem e também otimizando o processo de injeção. Ou seja, você vai obter os produtos com placas planas e obter o produto final a partir do processo de estampagem. Traremos aqui alguns exemplos sobre as condições e os componentes que podem haver uma matriz de estampo e também condições que podem ser representadas pela simulação de injeção. Nesse caso aqui, eu trago alguns resultados de simulação de injeção com o software Moldflow. Aqui representando uma capa de celular após o seu processo de injeção, aqui representando uma geometria de um farol, de um automóvel, de um componente de plástico, representando a sua simulação de injeção com um ponto de injeção específico no centro, e o tempo de injeção baseado na sua coloração de cores, aqui com diferentes tipos de cores, baseados aqui com um tempo de injeção total, um tipo de embalagem aqui aplicado para a área doméstica, e aqui também um produto para a área doméstica. Na verdade, a gente vai verificar aqui essas principais variáveis que devem ser analisadas durante uma simulação de injeção. Ok? Aqui trago mais alguns exemplos que exemplificam essa condição de simulação de injeção. Nesse caso aqui, de um painel de um automóvel, verificando-se aqui a quantidade de pontos de injeção que são necessárias para realizar esse processo. Por exemplo, aqui nesse painel nós temos uma condição aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de injeção necessários para fazer a injeção completa desse painel de um automóvel. Então, partindo-se do princípio do desenvolvimento do projeto sem esse tipo de simulação, ou partindo-se no conhecimento apenas do projetista, esse tipo de resultado, ou o resultado do molde que poderia ser obtido sem a simulação de injeção, poderia ser totalmente diferente. Então, para produtos com geometrias complexas, a importância de realizar esse tipo de simulação é ter a precisão do número adequado de pontos de injeção que se necessita ter para a injeção de um produto de grande porte, como por exemplo esse painel de um automóvel. Ou então nesse para-choque aqui que também se demonstra as condições do número de pontos de injeção, representando aqui nessas condições 1, 2, 3, 4, 5 pontos de injeção a partir do canal de alimentação, mostrando aqui a distribuição uniforme da injeção e também as pressões de injeção que podem ser atribuídas. E aqui, um produto injetado após todo esse desenvolvimento dessas análises de integração CAD e CAE. Aqui, mais uma vez, eu reforço essa condição de um dos resultados que são atribuídos na simulação de injeção, que são as linhas de solda fria, onde o produto obtém-se uma mancha a partir de uma camada congelada obtida no processo de injeção. Aqui nós temos uma condição do produto sendo injetado, a divisão aqui do produto devido a um detalhe, que aqui aparentemente se representa num furo. O produto é injetado acompanhando esse perfil do produto, e no momento em que se encontra, existe essa demarcação aqui que faz essa mancha no produto. A localização dessas linhas de solda fria podem ser alteradas alterando-se o ponto de injeção, como por exemplo se fosse atribuído nessa região lateral aqui. E normalmente acontece com frentes de enchimento onde o produto apresenta um ângulo menor que 117 graus. Terá um slide que vai mostrar bem essa condição, mas eu só reforço essa característica, que um dos resultados mais importantes da simulação de injeção realizadas são a demonstração desses pontos onde podem haver as linhas de solda fria na peça. Ou então, também um dos resultados que podem ser obtidos é evitar esse tipo de condição. Falha de preenchimento. Aqui nós temos uma junta que foi injetada representando a condição correta com todo o perfil injetado. E aqui nós temos
um produto que foi injetado sem a sua forma correta. Na verdade, aqui faltando essa região aqui para ser preenchida. Então, com a simulação de injeção, evita-se encontrar esse tipo de situação de falhas de preenchimento. Ou então, linhas de solda fria, que além desse exemplo que aqui foi representado, também essa condição aqui desses pontos de manchas no produto que aqui foi obtido após o seu processo de injeção. Nós iremos fazer uma pequena pausa agora e retornaremos daqui a alguns instantes. Ok? Obrigado.